vocês que nos assistem, o Felipe é meu irmão caçula. Ele trabalha no banco há muito tempo. Eu não sei quanto tempo você trabalha no banco já, Felipe. Tomando tempo de banco já passa de 12 anos já. Felipe trabalhou em 3 bancos, principalmente, na nossa Caixa, a Caixa Estadual de São Paulo, depois foi para o Banco do Brasil e agora está na Caixa Econômica Federal, é isso, né? Exatamente. Ok, e o Felipe também tem uma certificação nessa área financeira, muito cobiçada para quem trabalha na área que ele trabalha, e eu não lembro a sigla agora, Felipe, você poderia explicar um pouquinho sobre ela? É a certificação de planejador financeiro, CFP. Na verdade, ela é uma certificação internacional que ela não vale só no Brasil, né? Ela vale no mundo todo. E vamos falar assim, para traduzir em miúdos, no Brasil a gente tem o costume de repente, ter um contador para cuidar das coisas das empresas e, eventualmente, um contador para auxiliar também algumas coisas da pessoa física, pessoais das pessoas. No mundo não é tanto assim, e isso está crescendo bastante aqui no Brasil. Então, essa figura do planejador financeiro, ela é uma figura muito bem explorada mundo afora para gerir patrimônio, ajudar as pessoas a trabalhar melhor com seus recursos, com suas economias. Então, além da certificação, tem mais essa bagagem aí de banco, formação na área, especialização na área. Faz tempo que eu estou ralando nessa vida e eu gosto bastante disso que eu faço. 12 anos de banco, mas parece que tem muito mais tempo, porque de experiência, certificação, você é um menino que corre atrás das coisas, né? E Deus tem honrado a sua vida. Sou feliz por tê-lo como meu irmão e que Deus abençoe a sua casa. O Felipe, meu irmão caçula, tem 13 anos mais novo que eu, é casado já. Tem uma filhinha linda, ele é casado com a Maiara, tem uma filhinha linda, a Luísa, né? Uma polaquinha da casa, quase transparente. Os dois são claros, né? Ela também é clarinha, uma lindeza. Mas esse tempo, meu querido, minha querida que nos assiste, é um tempo muito especial. Acho que todos nós gostaríamos de ter a nossa vida financeira organizada, saber lidar melhor com finanças. E o Felipe tem esse preparo no sentido técnico e profissional, e nós vamos falar sobre isso. Mas antes, eu quero pensar a respeito, como essa live que você assiste, eu não sei qual a sua fé, você que me assiste, mas é importante a gente embasar essa conversa, e é também importante a gente saber que 2 coisas contribuem para o enfraquecimento de muitos casamentos. Uma delas é o adultério e a outra é o dinheiro. Há quem diga que a maior causa de separação hoje de um casal, de um casamento, é a questão financeira. Então é uma coisa muito séria. A palavra dinheiro no dicionário, ela significa mercadoria, geralmente representada por cédulas, moedas, e tem o objetivo de fazer, a principal finalidade do dinheiro é que com ele nós suprimos o que nos falta. Pensando na Bíblia, pessoal, a Bíblia é muito cuidadosa ao lidar com dinheiro. Ela fala muito sobre dinheiro, embora você não saiba, ela fala 100 vezes mais, enquanto fala, por exemplo, 300 vezes sobre salvação, ela fala 3.000 vezes sobre dinheiro. Eu tenho esse dado aqui, viu? Tem uma pesquisa do Billy Graham que fala isso. Por exemplo, versículos falando sobre dinheiro e riquezas. Não, só para complementar, que tem bem sentido com isso que você estava falando. Na Bíblia a gente tem 300 versículos que falam sobre anjos, aproximadamente, 500 sobre amor, 700 sobre fé, e mais de 2.300 que falam sobre dinheiro e riquezas, em todos os aspectos, positivos e negativos. Exatamente. É uma pesquisa de Billy Graham, isso aí. É interessante a gente saber, né, que na Bíblia inteira está permeada por questões financeiras. O próprio Jesus foi traído por conta de 30 moedas de prata, na verdade. Esaú, embora não fosse dinheiro, também vendeu a primogenitura por uma questão de alimento. A viúva, Jesus falou sobre a viúva com as suas 2 moedas. Zaqueu queria dar metade da sua fortuna aos pobres. O jovem rico que preferiu as riquezas ao invés de seguir Jesus. Mas é importante a gente falar sobre isso. Parece que não é algo espiritual, mas o dinheiro pode ser algo espiritual, pode ser bem empregado, como pode ser mal empregado. O dinheiro pode ser um Deus, mas também pode ser um bom servo, né? Há quem diga que o dinheiro é um bom servo e um péssimo senhor.
Eu não sei se, Felipe, você tem alguma coisa a falar sobre isso. Na verdade, tem o que você comentou a respeito até de vida dentro de casa. Preparei alguma coisa para falar sobre isso também. E sim, o dinheiro, da mesma forma que ele pode trazer muita coisa boa, ele pode ter uma consequência muita coisa ruim. E tudo, na verdade, deve ser tratado mesmo como um equilíbrio, né? A nossa vida ela é pautada da espiritualidade, do trabalho, família, saúde, comunidade, e o dinheiro se insere nesse meio como um todo. Então, como o dinheiro vai ajudar ou atrapalhar todas as áreas da nossa vida. E daí uma coisa até que você comentou a respeito de família, em relação a dinheiro, esse é um grande tabu que a gente tem, eu digo, nós brasileiros e grande parte da população mundial, que é o de ter o hábito, que é um hábito extremamente saudável, de discutir em família sobre o dinheiro. Não necessariamente sobre o dinheiro, mas sobre orçamento doméstico, sobre gastos, despesas, o que a gente pode, o que a gente não pode. Vou comentar um pouco disso mais para frente aqui, daí a gente até se aprofunda um pouquinho mais. E só complementando também essa questão da Bíblia, uma frase que às vezes é muito mal, um versículo que às vezes é muito mal, não mal interpretado, mas de repente não entendido direito. Não sei se essa é a palavra correta, lá de 1 Timóteo 6,10, que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, cobiça, sim. Alguns se desviarão da fé e se trepassarão a si mesmos com muitas dores. Ali, esse versículo, ele não fala que o dinheiro é ruim, ele fala que o amor ao dinheiro é ruim. Exatamente. Não é ruim você, não tem problema em você buscar possuir ele ou ter uma gestão financeira saudável. O problema está no amor que você dá para ele, na importância que ele tem na sua vida. Ele não pode estar primeiro do que Deus, do que sua família. Ele tem o seu lugar, é importante. Então, amar a ele é o errado, mas possuir e bem gerir, bem administrar, não. É interessante isso, Felipe, você falar isso, porque seria uma hipocrisia nossa a gente dizer que não é importante o dinheiro, né? É só você perguntar para quem nos assiste, você trabalha, você come com o quê? Como você compra o seu alimento? Como você se veste? Como você paga as suas contas? Nós trabalhamos para ganhar o dinheiro, né? Porque nós precisamos sustentar. Na própria Bíblia a gente tem vários exemplos de personagens fatídicos que tiveram muitos bens, né? E ainda assim estavam no coração de Deus. O caso de Salomão, sim. José do Egito, José de Arimateia, no Novo Testamento, Abraão. Davi era um homem muito rico e ainda um homem segundo o coração de Deus. Então, assim, uma coisa não tem, possuir não tem relação com ser coisa errada, né? E sim, onde está o seu amor, né? Depende onde está o nosso coração, né? Isso é bem interessante. Exatamente. Uma coisa importante da gente entender também nessa questão, nós que somos cristãos, é que nós precisamos entender que nós somos mordomos das coisas. Nós somos administradores. Nós estamos falando de finanças hoje, mas nós somos mordomos do nosso tempo, da nossa influência, da nossa saúde, dos nossos relacionamentos, das nossas oportunidades e também dos nossos bens. E um dia nós vamos dar conta a Deus da forma como nós administramos isso. Isso é muito importante para a gente entender que a nossa responsabilidade é de administrar o que não é nosso, né? É Deus quem deu. Talvez você possa perguntar, mas eu trabalhei pelo meu dinheiro, agora você está dizendo que ele não é meu? Aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte, não para o Felipe, para você que está nos vendo. Quem é que te deu o corpo para trabalhar pelo seu dinheiro? Quem é que te deu a mente para trabalhar por ele? Quem é que te deu energia, saúde para trabalhar? Quem é que te deu a inteligência para trabalhar por ele? Tudo que nós temos é presente de Deus, né? Não é verdade, Felipe? Exatamente. Tudo que a gente possui é porque a gente tem... Deus nos capacitou para isso, né? Proporcionou correr atrás das coisas e deu entendimento, sabedoria e oportunidades também. Sim, e cada um faz o que quiser com as oportunidades, né? Alguns não aproveitam, né? Não sabem lidar bem com isso. E outro tabu que tem também é que às vezes o pessoal normalmente pode relacionar a saúde financeira com o tamanho do salário da pessoa. E isso não tem nada a ver. Saúde financeira tem pouca relação com o tamanho do salário. Na verdade, o segredo está a gente estar dentro do que a gente
recebe e planejar para isso, né? Também tem várias citações bíblicas que falam sobre Salmo 128, depois comerás o trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 11, 12, procureis ver que tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos tendo mandado, para que andeis honestamente, para com que estão de fora, não necessiteis de coisa alguma. Então, assim, ganhar bem ou não tem relação com ter uma saúde financeira. Às vezes tem uma pessoa que ganha muito bem, tem um exemplo lá de pessoas que ganha 20 salários mínimos e tem uma saúde financeira pior do que uma família que recebe 2 salários mínimos. Então, não tem... É saber se organizar dentro do que tem. Exatamente. E a felicidade não tá no dinheiro, né? A felicidade está em outras coisas. O dinheiro pode comprar determinadas coisas, mas ele é um instrumento, não é um fim. Não é um fim em si mesmo, é verdade. Daqui a pouco nós vamos falar dessa questão da organização, mas é uma coisa muito importante nós falarmos também de algumas coisas que, por exemplo, algumas leis na questão financeira, biblicamente falando, tá? Depois o Felipe vai falar tecnicamente também, mas uma das leis que nós vemos nas Escrituras é a lei da possessão. O que quer dizer isso? Que tudo que você tem é de Deus. Você é um administrador, né? A Bíblia diz isso. Uma outra coisa é a lei da compensação. Deus vai te recompensar pelo bom uso que você faz do dinheiro, do seu tempo, como você lida com isso. Então, um dia nós vamos prestar conta da maneira como nós lidamos com isso. E é interessante o texto que fala sobre isso. Deus fala: muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, porém no muito, vem e participe da alegria. Ele diz assim, eu te afirmo que você foi bom, eu promovo você e você vai celebrar comigo, né? É interessante essa lei. E tem a lei da reprodução, que tudo que nós plantamos, nós vamos colher, né? E isso é importante, porque às vezes a gente não planta coisa boa, né? Tanto, não só na questão financeira, e o princípio da multiplicação, que a gente sempre vai colher mais do que a gente semeia. Então vamos tomar cuidado com isso daí, né? Mas agora nós vamos na questão prática, e é para isso que o Felipe está aqui para nos ajudar, né? Ele tem formação nessa área, esse preparo, né? E nós vamos conversar sobre como administrar as finanças no lar, né? Na casa, as finanças pessoais. E uma questão que talvez, Felipe, importante a gente falar de início é uma questão da ética, né? Às vezes a pessoa ganha bem, mas uma coisa muito importante é de onde está vindo esse dinheiro. Está vindo de uma forma legal, né? Moral. É uma coisa que a gente tem que pensar sobre isso. Às vezes a pessoa ganha bem, mas ela não tem paz na vida dela porque ela está ganhando de uma forma ilícita. Consegue ter um equilíbrio também, sabe que está errado, né? Eu conheço uma pessoa que ela ganhava super, eu li sobre uma pessoa que ela ganhava super bem, só que ela via nervosa, tensa, não dormia de noite porque era de uma forma ilícita. E certa vez ela foi conversar, pediu aconselhamento, e ela sentiu no coração, não, eu vou deixar. Começou a ganhar bem menos, sei lá, 30% que ganhava, e só que estava muito mais feliz, porque estava em paz no coração. É muito importante a gente pensar da origem das nossas rendas. E tem aquela máxima também, né? Tudo que, assim, é uma máxima, mas tem uma relação bíblica impressionante. Tem um versículo que diz, seria um equivalente a isso, que tudo que vem fácil, vai fácil. Então, se você recebe um dinheiro de uma maneira ilícita, assim, não só se aplica a isso, esse jargão, mas a isso também, né? Um dinheiro recebido de maneira leviana, fácil, você tende a gastar mais. Isso lá em Provérbios, né? Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, que vem fácil, vai fácil. E é a história de você ter na carteira uma nota de 50, você vai lembrar uma nota de 50 que está na sua carteira. Mas a partir do momento que você pegou 2 de 5, 3 de 10, algumas de 2, você vai gastar aquilo que você não vai nem ver. Então, vai fácil, você não consegue ter um controle. Interessante isso. Uma outra pergunta que talvez surja é a seguinte, você acabou de dizer agora há pouco sobre isso, é que a questão não é quanto se tem de dinheiro, mas como se lida com ele e para ter uma vida satisfeita, vamos dizer assim, né, feliz. Então a pergunta que talvez as pessoas falam ou querem fazer é a seguinte, quanto que custa para viver? Qual o custo de viver? Isso depende de cada um, né? Vamos partir de um lado oposto. Não esquecer o quanto custa para viver, para a gente poder
saber o quanto que a gente tem para viver, não quanto custa para viver. Então, o primeiro passo, vamos falar assim, vamos fazer o que seria um ponto de partida para qualquer planejamento financeiro, qualquer organização de renda familiar e um plano elaborado. Ponto de partida é um diagnóstico. Quando você vai num médico, para o médico te passar qualquer remédio, para fazer qualquer coisa, ele primeiro tem que te diagnosticar, ele tem que saber o que você tem e o que precisa para te tratar. Então, o primeiro passo é um diagnóstico. Eu ganho X, tá, beleza, o que eu gasto, o que eu tenho de despesa, o que eu tenho de receita, fazer um diagnóstico da situação atual. Renda, gasto, dívida, reserva, patrimônio, que envolve tudo. De maneira simples, não precisa ser algo completo. Não, uma folha de caderno, você enumera ali, eu recebo por mês X, eu gasto por mês tanto de energia, tanto não sei o que lá, tanto não sei o que lá, eu tenho minhas dívidas com um banco, com não sei qual, tanto por mês, minhas reservas financeiras, eu tenho isso guardado, patrimônio, eu tenho um carro, e planilhar. A partir desse momento que você diagnosticou, você vai poder ter uma visão da onde está indo o seu dinheiro. Poxa, eu tenho dinheiro demais indo para esse lugar aqui que eu não estou nem vendo. É aquela história de sempre anotar, tá com um caderninho no bolso, uma planilha, qualquer coisa, gastou R$2 com alguma coisa, por mais bobo que pareça, anota, você saber que você está gastando. Você gastar R$2 todo dia com uma coisa fútil, no ano você tem R$720. Se você tiver R$720 na mão de uma vez, você conseguiria comprar uma coisa mais interessante do que, de repente, com R$2 desperdiçado todo dia. Então, assim, diagnosticar, elaborar, saber para onde está indo, né? Isso é um ponto de partida principal aí para qualquer situação. E a partir disso, daí sim, quanto eu preciso para viver? Depende, dentro do seu diagnóstico, o que é essencial ali? Beleza, você separa o que é essencial. Isso aqui é o mínimo que eu preciso para viver. O que vai além disso, aí é algo que você pode ter e tendo a mais. Tem alguns perfis depois que a gente vai comentar. Ok. Eu acho que tem a ver com isso aí, já começou a falar, como que a gente organiza as nossas finanças. De repente as pessoas que nos assistem não querem começar a organizar, nunca organizou. Como você disse, fazer a lista das despesas e das entradas, não é isso? Exato. Bom, antes de então entrar um pouco mais nessa situação, falar um pouco sobre os perfis de consumo, né? Nós temos alguns perfis em relação ao nosso dinheiro, e cada um de nós encaixa em um perfil, e não quer dizer que um é certo, outro errado, mas sim são pessoas e situações diferentes. E talvez, pessoal, você que está ouvindo aí, vai se encaixar em alguns deles aí. Então a gente tem lá o perfil do construtor. Construtor é aquele que faz o dia a dia, sempre poupa um pouquinho, sempre, de maneira regrada. Então, é uma pessoa realista, perseverante, organizada, conservadora, é um perfil, construtor. Tem um perfil despreocupado, é aquela pessoa imediatista, sempre depende do acaso, não tem preocupação em poupar. E essa pessoa, por incrível que pareça, ela é otimista, porque ela sempre espera que vai acontecer alguma coisa. Por outro lado, é inconstante, porque às vezes não acontece, né? E uma característica interessante desse tipo de perfil, que não é de todo ruim, é que a pessoa aprende a ter jogo de cintura, né? Porque tem que dar jeito nas coisas quando não dá jeito, né? Aí um terceiro perfil é o camaleão. O camaleão é interessante, porque ele é adaptável. Ele vive com pouco, ele se desdobra para chegar no fim do mês. Se ele ganha bem, ele vive com tudo que ganha. Se ele ganha pouco, ele vive com tudo que ganha. Ele se equilibra de acordo com a renda dele. Ele é uma pessoa com perspectiva contínua. É o famoso se vira nos 30, né? Ele dá um jeito de chegar no final do mês. Tem o sonhador. Hoje, o pessoal mais novo, que vê tudo acontecer. Eu sou novo ainda, mas eu digo pessoal mais novo ainda. Tem bastante gente nesse perfil, porque é aquela pessoa que não teve uma vivência como nossos pais, viver várias coisas, tanto na muito organizada, é uma pessoa que gosta de riscos, é uma pessoa que é motivada pelo futuro. Tem características positivas? Tem, é curioso, intuitivo, idealista, mas é de repente aquela pessoa que faz listas e listas de coisas e sonha acordado, porque falta de repente um planejamento e uma execução.
E a gente tem, por fim, o quinto perfil, que é o perfil do planejador. O planejador, ele é pouco flexível, ele é atento às oportunidades e é constante. Ele tende a ser mais objetivo e racional. Como eu disse, tem um perfil que é ideal? Não. É característica de cada um. O que a gente precisa ter, que é mais importante do que mudar o nosso perfil, é ter o autoconhecimento, né? E saber aonde a gente está. Eu tendo a ser mais de tal jeito. Poxa, o que eu posso fazer para aproveitar o que é bom disso e evitar o que é ruim disso? E aí tem algumas perguntinhas que são legais quando a gente vai comprar uma coisa ou pensar em alguma coisa para fazer. E isso vale para qualquer perfil. É assim, eu quero? Primeira pergunta. Segunda, eu posso? Terceira, eu preciso? Quarta, como que eu vou pagar por isso? E quinta, qual impacto eu vou sofrer com essa decisão que eu estou tomando? Então, são 5 perguntinhas aí. Quero, posso, preciso, como vou pagar e qual impacto? É interessante. A regrinha do pode ser também. Pode ser, não sei se todo mundo conhece. Pode ser, PODC. Quando você vai fazer alguma coisa, você pensa, puxa, mas pode ser? O que é o pode ser? Pode ser, eu tenho que planejar, tenho que organizar, tenho que direcionar e tenho que controlar. Se eu conseguir responder tudo isso aí, pode ser. Manda então, ver. É interessante, né? Então, é bem por aí que a gente tem que partir. O mais importante é a gente se conhecer. Para se conhecer, depois diagnosticar, e daí sim entra nessa situação aí de fazer um plano mesmo. Porque primeiro eu diagnostico. Onde está indo meu dinheiro? O que eu faço? O que eu não faço? Beleza, diagnostiquei. O que dá para mim mudar nisso? Quanto eu preciso para viver X? Beleza. Daí eu começo a elaborar um plano, porque primeiro você diagnosticou e planilhou tudo que você gasta e que você não gasta. Depois você começa a ter uma visão um pouco além, fazer um orçamento. Eu ganho X, o quanto que eu posso gastar com aquilo? Quanto que eu posso gastar com aquilo? Quanto que eu planejo gastar com aquilo? Quanto que cabe do meu orçamento daquilo? Então isso é interessante, porque não dá para falar assim, a gente sempre quer ter alguma coisa diferente e cabe no orçamento? Pode caber. De repente, você trabalhando isso, faz caber ali, né? É importante também a gente não só passar vontade, né? Mas se planejar para poder realizar algumas coisas que a gente tem vontade. Interessante isso. Uma outra coisa importante uma pergunta que eu tenho a fazer. Quem é que administra o dinheiro na casa, no caso de um casamento? Eu sei de casos que a mulher administra melhor que o homem, sei de casos de homens que administram melhor que a mulher, e assim a gente vê, eu tenho testemunhas da própria minha vivência, como na igreja, de pessoas que eles dividiram essas coisas, ou um só controla isso aí. Eu achei bastante interessante, independente do sexo, se era homem ou mulher, a pessoa administrava bem. Mas o que você tem a dizer sobre isso? Na verdade, o que eu penso e que vejo até na vivência, mais do lado financeiro, é que não tem uma regra, não tem um certo. O certo é o homem, o certo é a mulher, o certo é um filho. Não, O que se tem é a questão de não ter o tabu de marido pensar uma coisa, esposa outra, filho outra, e o dinheiro ninguém sabe o que faz, todo mundo gasta como quer, tal. Não, tem que ter uma discussão em família. E a cada um aproveitar o que tem de melhor, né? Por exemplo, se o marido se dá melhor com controle, números, beleza, essa parte de organizacional fica com ele, e a esposa entra dentro dessa rotina criada, ou vice-versa. Então, eu penso que não tem uma regra de quem deve ser, né? O importante é que sejam todos. E que se explore o que é melhor de cada um. E não quer dizer falta de subtraquela, ou então que o marido está impondo uma coisa, a mulher está impondo outra. Não, é um consenso, é uma decisão que deve ser tomada em família, de maneira que seja mais proveitosa possível. Aquilo de saber aproveitar o que cada um tem de melhor e aceitar isso, né? Eu por exemplo,
tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu sei melhor, tem coisas que eu não sei. Se você perguntar para mim de, sei lá, de cozinha, eu não vou saber nada de cozinha. Ou de, sei lá, seguros. Seguros eu sei porque eu acabo trabalhando com isso, mas, sei lá, cada um ele é especialista numa área. A gente explorar o melhor que pode de cada um, né? Acho que nessa questão de eu falei de cozinha, mas não é nenhum tipo de preconceito, porque eu gosto de fazer as coisas na cozinha também. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de lavar louça, mas fazer as coisas sempre invento. Mas é importante ter essa noção que quando nós estamos em família, é uma equipe, né? Não tem o meu e o seu, tem o nosso, né? Uhum. E até seguindo esse raciocínio, uma coisa que é importantíssima em qualquer planejamento, beleza, você organizou tudo, fez um orçamento e tal, aí vem aquelas questões que a gente chama atitude por impulso, que é natural, todo mundo tem um pouco de atitude por impulso quando está vendo alguma coisa, oferta, e hoje a gente vive num mundo onde a gente é extremamente sobrecarregado de oferta de coisas, de consumo, a gente é extremamente instigado a consumir. E a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso, porque a gente tende involuntariamente a pensar assim, que é o que a gente chama de farol emocional. Uma determinada coisa causa desprazer, a gente faz de conta que ela não existe, se ela causa desprazer. Causa prazer, a gente acredita piamente. Não, e não é assim, né? Então, às vezes, de repente, por exemplo, a gente está numa loja ou está em algum lugar que a gente, puxa, a gente precisa comprar isso. Tá? O que a gente fala, assim, de repente, pô, a gente tem que ter um momento de parada de reflexão. Você está numa loja e viu alguma coisa que você quer comprar e você sabe que não, sei lá, não é uma coisa barata, independente do preço, mas é uma coisa que não estava planejada, dá aquela parada para reflexão. Sai da loja, dá uma andada na calçada, agora não dá, né, online, mas vai tomar uma água na cozinha e depois volta para o computador, dá aquela refletida, uma pensada melhor. Então, às vezes a gente evita de ter um impulso com um simples 5 minutos a mais de pensamento. Isso vale também para hoje, né, ainda mais da forma como a gente está nessa situação de pandemia, a gente vem sobrecarregado também de ofertas via telefone, via, não sei, vamos assinar TV para não sei o que lá, uma enxurrada de oferta que a gente para, e às vezes o vendedor, ele é tão bem instruído, tão bem ensinado de como levar a pessoa a acreditar que realmente precisa daquilo, que a pessoa às vezes acaba fechando um negócio que é péssimo, sem nem pensar. Verdade. Poxa, vai fazer uma coisa que não vai ter utilidade nenhuma, vai gastar um dinheiro. Às vezes fala, poxa, mas é R$50 por mês, é R$30 por mês, não sei o que lá. Pô, mas é dinheiro, é R$30 por mês, no ano você faz R$360, eu poderia gastar com outra coisa. E às vezes é uma besteira, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Então, principalmente nessa onda de ofertas que a gente está tendo. Não, beleza, parece legal? Beleza. Vou dar uma pensada, vou conversar aqui com a minha família, beleza. Daí você decide e faz depois. Uma coisa que é engraçada, que a gente tem que ter em mente, é que nenhuma oferta mirabolante que surge pra gente, ela é única daquele momento. 99% das vezes, não, ela vai continuar existindo depois, pode ser que depois esteja até melhor. É questão de negociar. Então, assim, mas se não fizer agora, não vai ter. Pera, não é muito bem assim que funcionam as coisas. Vamos pensar um pouco melhor. Esse tipo de incentivo é justamente para fazer com que a pessoa tome a decisão ali rápida na hora e compre uma coisa, assine alguma coisa, contrate alguma coisa que não quer e não precisa, e acabe desperdiçando um dinheiro desnecessário. A história lá, vou gastar menos e melhor. Às vezes estou gastando com uma coisa que eu não preciso gastar. Exatamente. Eu acho que quem aqui que nos assiste nunca comprou algo que se arrependeu depois, né? É importante pensar nisso para não fazer de novo. Ou assinou alguma coisa, contratou? Teve muita dor de cabeça. Por aí. Eu acho que com relação a... falando ainda... Sem contar, só complementando, que outra coisa que às vezes a gente não pensa é que tem muita fraude nisso, né? Também tem que tomar cuidado com isso, não só
com ofertas mirabolantes, mas com fraudes, né? Às vezes, quando a coisa é extremamente mirabolante, desconfia, né? Não vai... é impossível determinadas coisas, determinadas condições. Então, tem que beleza, aparecer uma coisa muito maluca, que você é bom demais para ser verdade, primeira coisa, você desconfia, vai lá, abre uma outra página separada da internet, vai no Google, que seja, pesquisa lá, tal coisa que eu estou vendo, existe isso, não existe, como funciona, qual que é a opinião de outras pessoas, é importante, até quando for comprar alguma coisa de loja, mesmo tem um site da Reclame Aqui, você entra e vê a reputação da empresa, vê se é uma empresa confiável ou não, são coisas importantes a se ter, você tem que fazer boas escolhas, né? Interessante isso aí. Aí ela quer mudar a vida financeira dela, ela quer se organizar, tem essa atitude de organização, mas ela tem situações para resolver para mudar isso, né? Ou seja, como ela administra, como ela vai lidar com as dívidas. Nós sabemos que tem o cheque especial, cartão de crédito, prestação, empréstimo. Você que trabalha no banco, você sabe muito bem como funciona isso, né? Os juros são cruéis. Então, uma pessoa que está numa situação dessa, que sugestões você dá para ela resolver, para depois ela começar a se organizar nesse sentido aí? Então, o primeiro passo você diagnosticou, viu que você tem essas situações de excesso de uso de cheque especial, que tem um juros grande, crédito contratado numa parcela que ultrapassa a sua capacidade de pagamento e outras situações assim que acabam meio que te impedindo de conseguir ter uma organização melhor. É até errado falar impedindo de ter uma organização melhor, porque é uma coisa que dá para você agir a respeito. Então, o primeiro passo, vamos dizer assim, a gente está num momento econômico no Brasil de taxa de juros Brasil baixa, Selic, 2,25%. Às vezes a gente não sabe o que é essa tal de Selic. Bem dizer, essa é a taxa resumindo, por quanto o banco empresta dinheiro para ele mesmo. Então, assim, eu capito pagando isso e empresto cobrando um pouco mais que isso. Então, assim, de repente a gente tem um empréstimo que está numa determinada taxa que a gente fez há 1, 2 anos, está meio enrolado com ele, é hora de ir para o banco, sentar, questionar e falar assim, poxa, e aquela história de ter uma decisão consciente, eu vou no banco, vou negociar, porque provavelmente os bancos estão praticando taxas menores, isso é fato por conta do momento da economia. Então, a gente está num momento que vale a pena correr atrás para tentar regularizar, diminuir parcela, renegociar dívidas. Eu estou devendo, entrei no vermelho, acumulou, estou há 6 meses atrasado, estou todo ferrado em relação a isso. É sentar, conversar, buscar com o banco uma proposta. Os bancos, não a Caixa, não, todos os bancos, eles estão num momento mais, como posso dizer, abertos à negociação. Porque tem vários incentivos e mesmo para o banco, às vezes, recebendo uma taxa menor, não é de todo ruim, porque ele também está pagando uma taxa menor para quem aplica por conta do momento econômico. Então, de repente, é uma hora de renegociar o que você tem. E renegociar não é tomar mais, isso é importante. Poxa, eu tenho um empréstimo que eu fiz de 10 mil, eu pago R$300 por mês. Poxa, se eu continuar pagando 300, eu consigo tirar mais 5 mil. Não é isso. Vai lá, eu tenho 10 mil, essa é a minha dívida, eu pago 300, dá um juros de X%. Eu consigo, de repente, renegociar isso num prazo para pagar um juros menor, uma parcela menor, e é esse o caminho, de repente. Porque é essa história você precisa de mais, de repente, você tomar mais dinheiro agora está aumentando o seu saldo devedor e não está resolvendo o seu problema. Então é uma situação de tentar negociar, de sentar, diagnosticou, viu o que tem, viu onde são os problemas, vamos negociar, vamos ver o que pode ser, o que não pode, procurar uma linha de crédito diferente. Por exemplo, às vezes a pessoa tem dívida com cheque especial, com juros caros, dívida com cartão, que é juros caros, dívida com CDC normal de conta, que é caro, mas aí de repente, sei lá, a pessoa tem uma possibilidade de levantar um empréstimo num juros bem menor, sendo planejado, é algo que dá certo. Ó, minha pitica loirinha tá aqui, tem que dar um oi para todo mundo. Vem ver, tio. Aqui, ó.
Manda um beijo, filha. Vai lá, papá. Vem cá, mamãe, enfim, é isso. Tá vendo? Isso é uma coisa maravilhosa da vida. Isso que é o mais importante na realidade, né? E a questão também dessas dívidas, tem que priorizar, eu não sei, eu estou perguntando para você orientar as pessoas. Tem que priorizar os que têm os juros mais altos para negociar primeiro, não é verdade? Sim. Primeiro que juros é um dinheiro que vai e não volta, né? Então, beleza, o ideal é evitar. Não consegui evitar isso, ou isso é uma coisa que vem do passado que já está feito. O que eu faço? Não, beleza, vamos encarar o problema e buscar resolver. O que me... É aquela história, né? Poxa, você vai ser atacado por uma espada, por uma faca, por um canivete e por uma agulha. Você vai evitar primeiro a espada, né? Então, vai tentar negociar com o que te fere mais, com o que está te atrapalhando mais. E depois, e assim sucessivamente. Sim. E não adianta negociar também uma parcela que você não vai ter condição de pagar de novo, né? Você tem que negociar de uma forma que seja possível resolver. Vai ser ainda pior. Às vezes até, eventualmente, compensa a gente pensar em abrir mão de determinadas coisas para poder resolver determinada situação e depois conseguir ter de novo essas determinadas coisas com o planejamento e o orçamento melhor. É uma conta que a gente faz, por exemplo, hoje, vai financiar R$10 mil para comprar um carro básico. Você vai ter uma parcela aí em torno de R$300 por mês, trazendo nesses valores, em 60 meses. Isso seria uma média, mais ou menos, do que se pagaria para R$10 mil. Se você ficar 60 meses guardando R$300, você vai ter no final disso em torno de R$22 mil. A gente está falando em 5 anos, o que você compraria um carro de 10 mil, você compraria um carro de 22 mil. Ou então você compraria 2 carros. Então, não que não seja importante, mas é de pesar na balança mesmo, qual que é a necessidade, o que eu preciso, o que eu não preciso, e pôr na conta o que vale e o que não vale a pena. Felipe, eu acho que o tempo está avançando aqui, eu não sei se você tem mais algumas palavras para falar para a gente, mas uma coisa muito importante para nós falarmos aqui, que a gente não pode associar, como nós falamos no início, associar dinheiro com bênção. Na realidade, a bênção é Deus nos dar saúde e tal. Sucesso não é só dinheiro, mas é importante o dinheiro. E quando essa equação, a gente tem que evitar essa equação dinheiro que seja igual a bênção, porque quando essa equação entra em prática, o dinheiro passa a funcionar como uma prova do amor de Deus. Se a gente não tem dinheiro, Deus não nos ama, né? Cada um tem que ter, ou ganha muito, ou ganha pouco, só porque o outro ganha mais, é que Deus ama mais. Exatamente. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque uma coisa, como a gente falou lá no começo, uma coisa não tem relação com a outra, né? E a gente não sabe quais são os planos de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente passar por um momento não muito interessante, talvez seja para nosso aprendizado, né? Quem nunca das pessoas que estão assistindo aí passou por um problema que depois te fez crescer ainda mais? A gente não sabe quais são os planos de Deus na nossa vida, né? Então, eu vejo até mesmo no meu decorrer profissional, eu já passei por diversos problemas, diversas situações que eu achava assim, poxa, daqui eu não vou ter solução, até de aspectos não financeiros, mas de cobranças, de outras situações. Fala, poxa, não tenho como fazer isso, não dá, não. E você se reinventa num momento crítico, e aí isso é importante, e isso é a ação de Deus também na nossa vida, né? Nem sempre tudo vai ser bonito, né? Mas o não ter tudo bonito também faz parte do crescimento nosso. É verdade. O Felipe falou no início também, né, que a Bíblia fala muito mais de dinheiro do que de salvação. Como ele disse, aqui nas minhas anotações, 205 vezes fala sobre fé, 208 vezes sobre salvação, 2.085 vezes sobre dinheiro ou algo relacionado com dinheiro. Então é importante a gente tirar essa ideia que dinheiro não é bom. Dinheiro é bom desde que ele não seja o senhor da nossa vida, desde que ele não seja o amor da nossa vida, ou seja, o alvo final da nossa vida. Como ele disse no início também, tem um texto que Paulo escreve para Timóteo que diz assim, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, mas o amor a ele. Ainda Deus
o dinheiro pode chegar ao ponto de ser um senhor. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Tanto que Jesus fala, nós não podemos servir a dois senhores. Então, desde que o dinheiro seja um servo, ele é uma bênção na nossa vida. Por isso nós estamos tendo essa live, para saber administrar melhor tudo isso. Felipe, eu não sei se você tem mais algo a dizer. Eu quero agradecer você pela sua atenção. Só falar mais um versículo que eu acho interessante, que muita coisa também, Deus nos dá a capacidade e depende da gente ir atrás de fazer isso também, né? E tem um provérbio que fala isso, Provérbios 10, 4 e 5. Fala assim lá, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Então assim, poxa, também não é sentar na cadeira e esperar que Deus resolva tudo. Deus pode resolver tudo? Claro que pode. Pode fazer qualquer coisa que quiser. Mas parte de nós também, né? A gente precisa dar o nosso passo para começar a poupar dinheiro, para começar a resolver a nossa vida, para começar a procurar, de repente, poxa, não tem jeito, eu gasto mais do que eu ganho. Beleza, vamos procurar uma forma de ganhar mais dinheiro de maneira lícita, né? O que eu posso fazer para começar a ter uma fonte de renda extra? Beleza. Assim, tá numa constante reinvenção. A Bíblia nunca muda, e Deus nunca muda, Deus é o mesmo, mas as situações nossas do dia a dia e as nossas situações para o futuro mudam. Hoje, por exemplo, isso é um dado estatístico. Nossa geração tende a viver quase 30 anos mais do que a geração dos nossos avós. A gente entra naquela conta boa, pô, será que todos nós vamos aposentar? Não vamos. Cada vez você vai aposentar mais tarde, vai ter que trabalhar mais, vai chegar um ponto que não vai existir aposentadoria, então a gente tem que se preocupar com isso, porque o mundo vai mudando, as situações que a gente tem no mundo mudam. Então eu gosto sempre de falar de uma parábola interessante que traz uma elucidação a isso. A parábola das duas moscas, não sei se vocês conhecem. Tinham duas moscas que elas caíram num copo de leite. Aí uma mosca mais forte, outra mosca mais fraquinha. Elas começaram a se debater, de repente a mais forte desistiu, falou, poxa, não vou conseguir sair daqui e tal, afundou. A outra mosquinha, que não era tão forte, mas persistente, ela continuou batendo as asinhas, fez um floquinho de manteiga, se apoiou no floquinho de manteiga, secou e voou, escapou. Aí passou um tempo, essa mesma mosquinha que escapou do floco que se bateu, fez o floquinho de manteiga e voou, ela um copo de água depois. Aí ela pensou, poxa, eu já sei como escapar disso aqui, né? Começou a bater as asinhas, paciente, eu sei a solução para isso. E nisso veio uma outra mosquinha na beira do copo e falou assim, mosquinha, tem um canudo ali no canto, chega ali perto dele, vai aos poucos subindo que você vai escapar. Ela falou, não preciso disso, eu já sei como escapar dessa situação, eu já passei por isso. E ela continuou batendo asa, não formou floquinho de manteiga, ela foi lá e afundou. Então, assim, nem sempre, às vezes, a nossa decisão que serviu pra gente em determinadas épocas da vida, vão servir agora. Então, a gente tem que estar reinventando, de acordo com o que está acontecendo, com o que precisa. As soluções, elas não são únicas, elas são variáveis, né? A Bíblia é única, Deus é único, mas o mundo que a gente vive, as situações que o mundo vão proporcionando, cada regime de trabalho não vai ser igual daqui a 10 anos, como hoje não é igual do que era 10 anos para trás. Então, se a gente não se preocupar agora, a gente vai ter problema depois. Então, é importante a gente ter bastante cuidado em relação a isso. Os princípios não mudam, mas os métodos mudam, né? Exatamente. É importante eu estou preocupado com o horário, Felipe. Estão tocando aí. Deve ter chegado a janta. Então. É importante a gente pensar a respeito disso. Eu quero deixar um versículo com vocês que nos assistem, que diz assim, em Provérbios capítulo 11, verso 24, a quem dê generosamente e vê aumentar riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Um princípio muito importante das Escrituras é a generosidade, né? A Bíblia diz que Paulo orienta Timóteo a orientar os ricos da sua época a serem generosos, né? Então a generosidade é algo que abençoa as pessoas e
E a pessoa que é generosa fica muito mais feliz e bênção na vida de alguém. Eu já fui muito abençoado por pessoas generosas comigo, mas quando eu fui generoso com as pessoas, parece que eu fiquei muito mais feliz. Então, a Bíblia nos orienta a isso. Aliás, tem esse texto que você pode olhar depois, em 1 Timóteo capítulo 6, de 17 a 19, diz: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Então, que Deus levante uma geração de pessoas generosas, né, dentro das suas possibilidades, para abençoar outras pessoas. Felipe, e no muito e no pouco, né? Essa é uma situação no muito e no pouco. A gente vê muito na Bíblia, até da história dos 5 pães e 2 peixes, era tudo que a pessoa tinha e não era nada, né? E foi uma atitude de generosidade. Então, assim, no muito e no pouco, em todas as situações, a gente... É aquela história, né? Eu tenho que amar o meu próximo como eu me amo. Se eu amo meu próximo, eu tenho que ajudar ele. O menininho podia ter escondido aqueles 5 pães, 2 peixinhos, e falar, não vou deixar garantir a minha comida aqui, não, mas ele repartiu com aquela multidão, né? Interessante isso. Exatamente. Eu quero terminar, queridos, que nos assistem, pedindo que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a vida do Felipe, que esteja disposto, que de repente a gente pode fazer uma outra live com outras coisas muito mais tempo, né? O Felipe, de repente, pode disponibilizar, se ele puder, um material, depois você, se você quiser, você dá um ok aí, um curte aí, dá um positivinho aí, que de repente a gente encaminha para você um material, se o Felipe puder disponibilizar alguma coisa meio simplificada, ok? Pode ser, Felipe? Pode ser sim, eu sintetizo alguma coisa aqui, a gente bem interessante algumas coisas que você falou, ok? Vamos orar? Na verdade, isso foi um catadão, ó, na verdade, ó, tudo anotado à mão aqui, ó. Aí, ó. Planejamento. Tá aqui, ó. Mas eu tenho um material interessante aqui que de repente posso compartilhar assim com o pessoal. De repente um PDF que você tiver, a gente pode compartilhar com as pessoas, vai ajudar muitas pessoas aí. Combinado. Vamos orar. Senhor, eu peço a tua bênção para a vida do Felipe, da Maiara, da Luísa, que a sua bênção se estenda também para todas as pessoas que nos assistem. O Senhor sabe a situação financeira que cada um está enfrentando nesse momento. Eu peço que a tua bênção esteja sobre cada um, que nós possamos, cada um de nós, sabermos lidar de uma forma melhor nessa questão da área das finanças. Em nome de Jesus. Amém. Filipão, ó. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Você que nos assiste aí, pessoal, tem uma live daqui a pouco, às 8 da noite, sobre autoestima com a Cláudia, uma doutora lá de Marília. Vai ser bastante interessante. De repente, seu problema não é financeiro, é sua autoestima. Então, também acompanhe lá. Felipe. Valeu, um abraço. Deus abençoe, querido. Fica com Deus. Um abraço, querido.